Bom dia, iniciando aqui mais um podcast Pitch Invest, o podcast das startups. Você que é empreendedor, está nessa jornada aí buscando mais clientes a todo momento, está preocupado ali, se é empreendedor MEI da área de comércio, está preocupado ali em buscar mais fornecedores, produtos de qualidade, fazer as precificações e às vezes outras questões burocráticas, né, com relação à contabilidade. É uma dor de cabeça, né? Por isso que eu trouxe aqui hoje a Jaqueline, contadora. Ela vai tirar algumas dúvidas nossas aí com relação a essa questão dessa construção no período do MEI, quando é o momento ideal para poder fazer o CNPJ, MEI, qual é o momento ideal para poder fazer essa transição para ME, tributação, fator alguma coisa lá. Fator R. Fator R, S, X, E, enfim, vamos tirar bastante dúvidas sobre essas questões hoje aqui, né? Olá, gente, tudo bem? É uma honra estar aqui, né? Hoje a gente vai conversar bastante sobre a parte burocrática, né? Que é um verdadeiro imbróglio no Brasil. Mas estamos aí para isso, né? Para tirar, não tem que falar chique, que a gente sempre fala, né? Não adianta falar siglas, a gente tem que falar o português. O que importa é saber o que realmente está acontecendo, o que a gente está pagando, quais são minhas obrigações, os meus direitos. E o MEI, né, por mais que é uma empresa simplificada, também tem bastante regras, eles não podem ser burlados, e é isso aí. Jaqueline, primeiramente, obrigado, né, por ter aceitado aí 3 horas de viagem para chegar aqui no podcast, né, no estúdio. A Jaqueline eu conheci no projeto Nascer, também tem uma startup, a gente vai falar sobre ela aqui também. Jaqueline, e esse meio, né, de contabilidade, como é que tu entrou nisso? Né? Porque eu sempre vejo em alguns comentários a pessoa que entra na contabilidade gosta de sofrer um pouquinho ali, né? Então, de certa forma, a contabilidade sempre esteve muito inserida na minha vida. Eu nasci no interior de 13 de Maio, uma cidade pequena, onde a gente nem sabia o que era contabilidade, o que é gestão financeira, o que são essas coisas, né? Só que meus pais sempre tiveram muita educação financeira e eles gostariam de passar pra gente. Então, eles sempre ensinaram a gente de uma certa forma. Onde se recebe 3, não se gasta 4. Eu me lembro que quando eu era criança, eu era viciada em picolé. Não sei se acontecia na cidade de vocês, de passar carro de picolé vendendo... 8 bolas por R$5, alguma coisa assim, né? Lá era 4 picolé por R$1. E eu era viciada em picolé. Então, nossos pais faziam que a gente trabalhasse a semana inteira. A gente tinha obrigações de trabalhar na roça, trabalhar em casa, tirar notas boas da escola. Então, eles botavam várias condições. E se a gente cumprisse essas condições, a gente ganhava uma mesadinha por mês para comprar picolé. Então, e às vezes, nossos pais davam um plus. Eu vou lá, compro picolé, então significa que na próxima semana eu consigo comprar 2 saquinhos de picolé. E ali começou, muito na besteira. Então, por isso que eu acho muito importante a educação financeira nas escolas desde criança. Porque tu entende o valor das coisas, o que comprar, se tu quer guardar, quer o dinheiro, para que tu vai usar aquele dinheiro? Né? Quanto que custa a tua hora? Vale a pena tu gastar aquele valor que tu ganhou durante o dia inteiro para um prazer momentâneo de um iFood, que vai te dar um prazer de 30 minutos? Vale a pena? Às vezes vale, às vezes não vale. Então, como eu cresci com isso, eu fiquei fascinada por esse mundo das finanças. E eu sempre tive o objetivo de eu vou fazer faculdade, vou sair de casa. Sempre quis muito poder ir para outra cidade, vivenciar coisas diferentes. E meus pais, naquela época, tinham a cultura, né, de... tu não consegue trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Então, foi onde eu decidi, com 14 anos de idade, trabalhar empregada, né, que não pode ser registrada. Então, trabalhei e guardava dinheiro. Nunca dei bola para roupa de marca, para comprar o celular da hora, para fazer as coisas, as festas caras. Então, sempre fui guardando dinheiro desde sempre para fazer faculdade. Até então, ainda não sabia o que existia contabilidade. E daí, quando a gente estava no ensino médio, daí a gente começou a tentar entender qual setor que tu se encaminha. Então, eu sei que a área de saúde não é para mim. Tanto que eu vejo o sangue caio dura, né? Já não dá. A área não é para mim. E áreas de exatas, áreas de ciências, começamos a analisar. E foi onde eu descobri que existia a contabilidade. E na época, eu tinha um relacionamento que o meu parceiro, ele era contador, então ele foi me apresentando esse mundo também e eu fiquei encantada. Sabia das dificuldades desde sempre, que, né, o contador às vezes passa por não ser valorizado, ou às vezes tem esse impasse, né, de não é uma despesa, em sim um investimento. Então, desde que eu conheço a contabilidade, existe
essa questão, né? Então já vem da tua história familiar também? Já vem na minha história. Todo... Por mais que a minha família, ninguém tinha faculdade ali dentro de casa naquela época, né? Mas a educação financeira vem desde de sempre. E a contabilidade, de certa forma, ela também trabalha com bastante educação financeira. Porque tu vai procurar benefícios tributários para ajudar o teu cliente, o teu empresário, né? Para tua empresa também, mas também ajudar os teus clientes. Então, sempre procurar da melhor forma possível, né? Dentro da evasão fiscal, o que dá para se fazer. Né, analisar um balanço. Eu sou apaixonada por analisar os números, porque chega no fim, os números não mentem. O que é a pecinha de trás. E é nos mínimos detalhes ali, nos né? Detalhes. Uma coisa que eu gosto muito, Jaqueline, de fazer, quando eu estou assistindo alguns vídeos, né, de pessoas passeando lá por fora, e começam a mostrar os preços das coisas, aqui é mais barato, aqui custa X dólares e tal. Eu gosto de fazer a conversão para saber quanto é que representa da porcentagem do salário daquela região, daquele país, com relação ao nosso percentual aqui do nosso salário também. Porque algumas vezes, né, pela falta de conhecimento, as pessoas simplesmente falam, mas eu com 10 euros comprei e fiz um carrinho fechado aqui de compras, né? Mas aí depende da realidade. Exatamente, tem toda a realidade. Qual é o custo total de vida? Então, essa falha da grande maioria das pessoas é porque não tem esse incentivo nas escolas. É uma coisa que eu concordo que deveria ter educação financeira, educação empreendedora nas escolas, a educação política, né? Para a gente conseguir compreender tudo isso ali, né? Isso influencia demais. É importante as matérias já atuais, mas também é importante isso porque a gente não consegue viver sem essas questões. Quer queira ou não, o dinheiro faz parte da nossa vida. Dinheiro prende relacionamento, dinheiro faz com que o relacionamento não dure. Então, que o dinheiro não seja um problema, que a gente não corra atrás do dinheiro, que o dinheiro nos sirva pouco e, de fato, ele tem a existência, né? Que é nos auxiliar, nos propor momentos, que a gente tenha controle sobre as situações. E sobre essa questão também do que tu mencionou, referente ao custo de vida, não precisa, talvez, nem ser de país em país, de região em região. Sim, né? Viver em Florianópolis com um salário é diferente de viver em Tubarão com aquele mesmo salário. Então, é um custo de vida totalmente diferente. Mas que seja consciente, né? A gente não vá na emoção do momento. Sim. E você visitou o Nordeste agora, né? Visitei o Nordeste. Viu a realidade totalmente diferente. Gente, uma caipira R$5. É um absurdo. É outra questão. Nossa. Então, assim, realmente, dentro do nosso próprio país, que é gigantesco, né? Então, a gente sente essas diferenças também. Não dá para a gente falar que a realidade de uma pessoa que mora no Nordeste, digamos assim, ou no Norte, que seja, é a mesma da pessoa que mora no Sul. Exatamente. A estrutura é outra, as questões dos custos de vida são outras, enfim. Questão cultural também, tem várias questões, mas que a gente seja consciente quando não faz as coisas da emoção. Uma coisa que a gente fala bastante sobre, mas daí não foge um pouquinho da contabilidade, né? Mas que sobre controle financeiro, a primeira coisa que a gente faz é tira cartão de crédito. Primeiro, aprende a usar o teu dinheiro. Tira cartão de crédito. Se for preciso, vai lá, saca, igual os tempos dos Incas e Maias. Há 5 anos, mais ou menos, eu ainda tinha isso. Né? Saca o dinheiro, aprende a utilizar, porque daí tu vai sentir o teu dinheiro saindo. Aprende a utilizar ele. A partir do momento que tu sabe como usar o seu dinheiro, aí sim, inverte a roda. Aí depois tu vai aprendendo, volta com o cartão de crédito, aprende a usar os benefícios do cartão de crédito, né? Como pontos, possibilidade de parcelamento ou não, né? Só compensa tu usar algo a crédito se tu tem esse dinheiro à vista. Enfim, tem vários detalhes, né? Daí tu vai implantar conforme a tua realidade. Mas tem essa questão de tu sentir o teu dinheiro. Eu conheço pessoas que fazem isso, no caso, colocam o dinheiro no bolso mesmo, mas ainda assim ele tem um descontrole grande. Por quê? O dinheiro que está no bolso é meu. Então, eu posso gastar no que quiser. Posso gastar no que eu quiser. R$50, vai assim, né? Depois que tu trocou. Exatamente, sabe? Aí esquece, no caso, de pagar as contas primeiro e depois começar a fazer outras compras ou investimento que seja. Mas o dinheiro... Então, assim, mesmo, né, até essa questão, no meu ponto de vista, mesmo que a pessoa coloque o dinheiro no bolso ali, ainda tem essa questão da organização. Sim, sabe? Não tem como fugir. Tu tem que ter a consciência do negócio. Então, como tu mencionou do cartão também. Tem gente que pensa que não vai pagar o cartão, né? Que legal, tô com 5 mil de limite. Eu ganho R$3.000 por mês e eu tenho um limite de mais R$6.000. Então, o meu salário, consequentemente, é 6 mais 3. Não é isso. Porque cartão de crédito nada mais do que é um empréstimo. Sim, isso é verdade. Então, tem que estar consciente. Por mais que tenha, acho que diminuiu já ali a taxa
da pessoa que atrasa, né? Eu acho que diminuiu para 100% só, né? Para poder de impostos ali. Não sei se já foi aprovado. Cartão de crédito é juros abusivos. Abusivos, né? Mas não sei se foi... Mesmo assim, gente, tem gente que falou, eu escutei pessoas falando, mas agora que diminuiu para 100%, tá tranquilo. Não tá tranquilo, gente. Não tá, 100%. É dinheiro a mais. Então, é melhor você dar uma controlada, segurar. Se não precisa fazer um financiamento naquele momento, que seja de um carro, de uma moto, dá uma segurada também. Cada realidade é uma realidade diferente, né? Então, é muito difícil a gente botar uma regra geral. Mas aí a gente tem que ter a consciência. Será que eu estou usando isso como desculpa? Então, uma coisa que eu aprendi com o tempo se eu ganho, vamos supor que eu ganho R$100 por dia. No final do dia, eu tô cansada, foi um dia difícil. Só me lasquei durante o trabalho. Chegou a noite, assim, preciso pedir meu sushi. Lá se foi meus R$90. Compensou? Acho que é aquele momento do lazer que a pessoa está buscando tanto, né? Então, é uma individualidade, de fato. Eu peguei aquele meu iFood somente porque eu estava muito estressada, assim, eu mereço. Realmente eu mereço? Porque aquilo ali me deixou distante do meu objetivo, que era viajar para algum outro lugar, que era eu comprar alguma coisa que estava faltando para minha casa, alguma coisa que eu quero para mim de fato. Eu me planejei, coloquei na meta. Que seja comprar uma bolsa, que seja, sei lá, comprar um terno. Qual for... Tanto faz a tua meta, a meta é tua. Então, compensou? Se compensou, beleza. Então, as tuas 8 horas equivaleu a 30 minutos de prazer. Se equivaleu, tá tudo bem. Agora, se não, aí a gente tem que repensar. Agora, essa análise que você fez, essa reflexão, eu acredito que vai ajudar muita gente, no sentido de quanto que é a tua hora. Quanto que é a tua hora, a precificação. Porque tu não tá pagando dinheiro, tu tá pagando horas por aquele sushi, tá pagando horas por aquele passeio da tua vida. É uma análise interessante, uma reflexão interessante. Acredito, espero que ajude muita gente a ter essa reflexão mais consciente do que é gastar o dinheiro ali no caso, né? O tempo ou o dinheiro. Sim, o que vale pra ti, né? Às vezes, então, é por isso que é muito individual. Então, não dá pra dizer o que é importante pra mim, que é o mesmo que é importante pra ti. Eu gosto de experiências, eu gosto de roupas, eu gosto de, sei lá, o que eu gosto de cada pessoa. E nesse contexto, a gente tá falando meio amplo, né? Agora vamos fechar aqui para os clientes. Tá. Tem uns clientes que também não compreendem. Por exemplo, eu sou leigo na área de contabilidade. Sim. Tu tira muita dúvida minha ali, aprendo bastante contigo, mas eu não tenho tanto conhecimento na área contábil, só basicamente aquilo que eu leio ali. Tem uns clientes que podem vir ali para ti, Jaqueline, eu queria, sei lá, digamos, contratar um funcionário, Sim. Mas eu não queria bem funcionário, eu queria PJ para poder reduzir custos. Sim, é raro e acontece com muita frequência. Então, não sei se vocês já viram aquele livro, O Pai Rico e o Pai Pobre. Então, ele fala bastante durante o livro sobre a importância de contratar bons advogados e bons contadores. Então, por mais que tu é empresário, tu não consegue fugir de entender de certas coisas. Então, tu não precisa ser o expert de contabilidade, entender a coisa no detalhes, as alíquotas, mas precisa entender o contexto da coisa, precisa sempre estar buscando, né? Porque, quer ou não, quando a gente é empresário, a gente tem muitas coisas para fazer. E o operacional é apenas parte de uma empresa. A contabilidade é apenas parte de uma empresa. Administrar, o marketing. Então, assim tu vai montando toda a estrutura de uma empresa. E agora, entrando nessa parte de folha de pagamento de funcionários, a gente tem que entender que existe CLT, existe sim o prestador de serviço que tu contrata. O que é um CLT, né? Então, eu vou contratar um funcionário. Ele tem algumas regras, né? Tem que ter subordinação, ele vai entrar a hora que eu determinar, sair a hora que eu determinar, usar uniforme ou não, seguir as minhas regras, subordinação, ter exclusividade comigo. Isso é um funcionário. Um prestador de serviço. Eu estou te pagando para estar fazendo um serviço para mim. Tu vai fazer... a gente entrou num acordo, né, um contrato de prestação de serviço, que tu vai me entregar aquele serviço em tantos tempos, ou tu vai fazer de determinadas formas. Mas tu não tem exclusividade comigo. Não pode exigir que a pessoa esteja lá todos os dias. Isso, não posso exigir. Eu tenho compromisso de eu te contratei para estar fazendo tal coisa. Então, beleza, eu tenho compromisso de fazer aquele determinado serviço. Mas eu não posso determinar que tu vai fazer das 8 às 18 e que tu só pode fazer para mim. Então, a gente tem que cuidar muito que prestador de serviço é uma coisa, contratar um funcionário é outra. Então, às vezes, realmente, a gente tem que contratar um prestador de serviço é mais em conta que um funcionário, porque um funcionário ele vai ter 13º salário, férias, tem
Não tem a responsabilidade com relação a acidentes, por exemplo. Acidente de trabalho. Enfim, tem inúmeros direitos e obrigações com ter um funcionário. E se no contrato do prestador de serviço tiver lá que eles acordaram, estão fazendo contrato, para eu te contratar, você precisa que esteja na minha empresa todos os dias. No contrato, a gente acordou. Isso também seria... Então, a gente tem que... É uma linha muito tênue naquilo ali, né? A gente tem que entender bastante se ele não é confundido como um empregado. Porque eu não posso ter exclusividade. Ele pode ser que eu estou contratando aquele serviço, mas ele vai ter que ir lá na minha empresa executar. Eu vou contratar uma manutenção de ar-condicionado. Ele vai ter que ir lá na minha empresa para fazer a manutenção. Então, ele vai ter que... Eu vou contratar todo mês. Está estipulado no contrato que todo mês ele vai lá, vai fazer isso. Mas daí ele vai fazer conforme a gente combinou ali. Ele não é meu funcionário, né? Que ele vai seguir as minhas ordens 100% das vezes. Então, a gente tem... Porque, de certa forma, a gente não pode querer contratar um funcionário, querer as responsabilidades e direitos de funcionários e pagar como prestador de serviço. São coisas diferentes. Então, para deixar o pessoal com medo. Processo trabalhista. Perfeito. Processo trabalhista... Porque quando mexe no bolso do nós brasileiros, a gente já... Vamos cuidar bastante do processo trabalhista. Por quê? Eu estou contratando uma pessoa como prestador de serviço. Beleza. Ele entra tal hora, ele sai tal hora, tem recorrência, todo mês tem o depósito bancário daquele valor. E daí, quando surge algum problema, porque enquanto tá tudo certo, tá tudo bem. Até que exista algum atrito. E aí vem processo trabalhista. É muito fácil comprovar. Porque a gente tem a recorrência, tem os depósitos bancários, tem todas as coisas que comprovam que aquilo é funcionário. E o que a legislação vai falar? Beleza, tu pagou todo mês, sei lá, R$2.500 na minha conta, então essa é a base do teu salário. Agora paga mais os outros encargos. INSS, FGTS, 13º salário, férias, tudo em cima desse salário. E é um processo relativamente fácil, assim, de conquistar. Então, é um risco que se corre, né? Porque o pessoal fica realmente com medo de pagar... Não com medo, mas fica com receio de pagar tanto imposto, tanto dinheiro, se vai ser mantido mesmo aquele funcionário. Como o Henry Ford mesmo fala, né? É melhor treinar um funcionário ele ir embora do que não treinar e ele ficar. Né? Então, tem essa questão do custo também de um treinamento com o funcionário. E fora que empresas que não são optantes do Simples Nacional pagam mais 20% de INSS patronal. Ou seja, esse dinheiro não vai nem para o funcionário e não vai nem para a empresa, vai direto para a Previdência. Então, imagina, eu poderia estar dando esse dinheiro para o meu funcionário, para motivar ele mais a estar na minha empresa. Sim. Então, realmente, a carga tributária, ela é cara, assim, ela é onde que está acontecendo a reforma, né? Onde que está mudando tudo. Que daí é um outro assunto que vai ser profundo. E é por isso que eu recomendo. Tenha uma contadora, se possível, a Jaqueline mesmo. Porque não é porque... Sempre que eu trago alguém aqui, eu falo das realidades aqui com as pessoas que eu tenho contato e tudo mais. Né? Todos os convidados que eu tenho aqui são pessoas boas demais de conversar. Então, assim, a Jaqueline, ela trabalha de uma forma consultiva. Eu trouxe aqui recente o Paludo, que era na área de vendas consultivas. E a Jaqueline, identifiquei nessa reunião com ele, nessa conversa com ele, que a Jaqueline, de fato, faz essa contabilidade consultiva. Sim. Não utilizando termos cujos quais as pessoas não compreendem. Sim. Porque não adianta nada, Jaqueline. Eu vou lá, eu sou da área de planejamento de negócio, de pesquisa de mercado. Aí eu vou lá falar contigo, tu vem lá com aquelas siglas absurdas, a lei e tal. Para mim, nem importa nem a lei. Quero saber o seguinte, Jaqueline, o que eu tenho que fazer? Então, é exatamente isso, né? Por isso que eu até recomendo, fale com a Jaqueline para tirar as dúvidas mesmo, né? Uma coisa que eu sempre converso com meus clientes é que, se tu não entendeu, me pergunta que eu vou explicar de uma outra forma. Porque, às vezes, a gente... É até involuntário. Às vezes, a gente lê tanto dessa forma... jurídicas, bem popularmente falando, que a gente acaba repassando esse tipo de informação. Mas o que importa é que tu entenda aquilo que tu estás pagando, aquilo que tem que fazer de processo da tua empresa, atualização. Então, é isso que importa. Eu vou trazer para vocês aqui um MEI. O MEI, ele é um Simples Nacional? Ele é. O que é Simples Nacional? O que é MEI? Quais são as questões? Então, o que importa é que vocês entenderem, não que eu passar os termos técnicos e aquilo ali não fazer sentido na tua cabeça e só virar a página e seguir a vida. Eu acredito que muita gente agora, igual a mim, achava que todo MEI era Simples Nacional. Né? Então, assim, a gente tem essa... Pior que tá certo. Então tá. Todo MEI é Simples Nacional. Por isso que quando o MEI ele é desenquadrado, automaticamente ele é do Simples Nacional. E o ano passado surgiu algumas malhas fiscais para te
Tanto dizendo assim, se você não está regular, né, com os teus tributos, você vai ser desenquadrado, inclusive, do Simples Nacional. Justamente porque eles estão devendo automaticamente. Se tu é um MEI, tu iria passar pro Simples Nacional. Só que dessa vez, eles pularam essa parte, né? Tu vai ser diretamente enquadrado como lucro presumido, o que se custa muito mais caro no bolso, dependendo do caso. E esse é o serviço da contadora? Fazer toda essa análise da empresa para saber qual é o momento ideal para poder migrar para ME. Sim. Tem algumas empresas que vai faturando... Tem um limite também de faturamento mensal, anual, né? Para poder migrar também. Tem aquele percentual, acho que é 30% passando, não me recordo bem. O MEI, ele pode faturar até R$81 mil ou proporcional ao ano de abertura. Vou traduzir. R$81 mil, se a gente for fazer o proporcional, dá R$6.750 por mês. Se eu abrir agora em março de 2024, eu vou ter que respeitar o proporcional até final do ano. Então, eu vou pegar 6.750 vezes a quantidade de meses que eu tenho aberto em 2024, e esse é o meu limite de faturamento. Eu não posso ultrapassar isso. Agora, se eu abrir um ano inteiro, daí sim, é R$81 mil anualmente. Eu posso ultrapassar até 20% daquilo ali, daquele meu faturamento. E daí, eu não vou ser desenquadrado do MEI naquele ano de 2024, por exemplo. Mas daí, eu vou pagar a diferença disso no ano que vem, de 2025. Então, vamos supor que eu seja o ano inteiro aberto, sou MEI, R$81 mil, e eu faturei, na verdade, R$85 mil. Então, o que vai acontecer? 2024 continuo como MEI. Essa diferencinha, lá em 2025, eu vou pagar como se fosse optante do Simples Nacional. Agora, se eu ultrapassei mais do que 20%, aí sim eu vou ter que retroagir. Vou ter que pagar retroativo como optante do Simples Nacional. E isso não pode recorrer, né, Jaqueline? Por exemplo, aconteceu um ano, depois no outro ano também 20%. O outro ano 20%, dá para manter assim o MEI ainda? Então, a partir do momento que tu ultrapassa o limite do MEI, tu automaticamente já vai ser do Simples Nacional naquele ano. O que pode acontecer, esse ano de 2024, eu ser MEI, eu ultrapassei o limite, beleza, ótimo. Em 2025, eu sou optante do Simples Nacional, só que em 2025 eu não ultrapassei, minhas vendas caíram, não consegui prestar serviço suficiente, eu fiquei ali no R$80 mil. Beleza. Em 2026, eu posso voltar a ser MEI, tranquilamente, sem precisar eu ter que fechar a empresa, abrir empresas novas. Mas vai fazer uma nova análise para ver se naquele ano 2026 vai ultrapassar ou não já. Compensa ou não. Então, anualmente, a gente vai fazer o planejamento tributário. Isso faz parte do serviço de contador. Então, provavelmente, todo finalzinho de ano, ali, início de ano, a gente vai estar incomodando. Qual a tua projeção para o ano? Então, ver se realmente compensa estar no Simples, que nem sempre compensa estar no Simples Nacional. Tudo depende muito da tua realidade. Qual serviço que tu estás prestando, se tens funcionário ou não, a projeção de faturamento, o que tu queres para a tua vida? Tens interesse em contribuir com o INSS? Não tens interesse em contribuir com o INSS? Isso tudo faz a diferença. Por isso que não existe uma regra geral. Duvidem muito das pessoas que dizem, vai para o Simples Nacional que é mais barato. Depende. A palavra que a gente mais tem na nossa área é depende, porque cada realidade, cada empresário tem seus próprios números. Então, a gente vai analisar aquela informação ali. Eu participei recente de um podcast, que aí falando sobre planejamento, e também tem muito disso também, do depende. É porque, assim, é uma análise, o empreender não tem uma fórmula mágica. Se fosse todo mundo tava empreendendo e tava sucesso, tava milionário já hoje aqui. Se fosse fácil. Pois é, então assim, depende. E por isso que é importante ter um profissional que ajude a pessoa ali a fazer essas análises. Eu vi um caso recente de empresas assim, que era ideal que ela contratasse mais um funcionário para que essas questões tributárias, para ver se qual ficaria mais adequado ali para aquela empresa. Não entendi muito bem, sendo bem sincero, só uma coisa bem básica aqui, assim, que eu vi. Então, olha que interessante, ele precisou contratar um outro funcionário para poder ficar em determinada tributação. O que ele vai fazer com aquele funcionário? Não faço a menor ideia. Mas era o ideal, né? Então, eu acredito que essa seja também planejamento tributário que faz isso também. O contador é que faz o planejamento tributário. Então, nesse planejamento tributário, consegue identificar qual o melhor regime tributário para a tua empresa. Quais as ações mais ideais para se fazer. Existem vários tipos de análise, né? Planejamento tributário, planejamento financeiro, planejamento societário, departamento pessoal, fiscal, enfim, contábil. Existem várias áreas. Então, é importante a gente estar por dentro de tudo ali, né? E a gente entender também que a gente não é bom em tudo. Então,
Cada um na sua área. Cada um na sua área. A gente, tu é um empresário, tu é muito bom fazendo consultorias, mas a parte burocrática, a parte tributária é o que mais te dói. Compensa tu tirar teu tempo para estudar profundamente ou compensa tu contratar um profissional que vai te trazer mais segurança, mais tranquilidade, aí tu vai analisar, porque às vezes quando a gente está iniciando a empresa, é o verdadeiro eu empresa, né? A gente tem que fazer tudo. E é raro, mas né, a gente tem que fazer, faz parte do processo. Conforme tu vai crescendo, aquilo vai criando proporções. E daí precisa criar, sim, processos. E contar com bons profissionais. No começo, tu começa conversando com pessoas que tu conhece, que são boas nessa área, pessoas que tu confia. Então, tu tá entregando a tua empresa. Então, contrata em pessoas que você confia, né? Tu vai vai contratar funcionários, né? Que sejam pessoas que tu confia, profissionais, contador, advogado, marketing, porque é o teu negócio, né? É o teu neném que tu tá vendo crescer. Então, faz parte de a gente querer contratar pessoas que a gente tem essa confiança. E, às vezes, também depende do valor, né? Então, a gente vai ficar sempre nessa linha, né? Valor, confiança, valor, confiança. Pois é. Mas a gente tem que entender que, às vezes, a gente precisa, sim, contar com ajuda. Não dá pra gente querer fazer o tudo. Eu falo por mim que eu tenho muita dificuldade com marketing. Nossa, se depender de mim, gente... de mim também, tá? De marketing, pra mim, eu não sei nem fazer as combinações de cores, assim. Eu tenho muita dificuldade. Essa logo aqui, eu passei 1 mês e meio pra pensar em alguma coisa na logo aqui de cores e tal, mais, né? E tem pessoas que, às vezes, vai olhar, vai ter uma ideia muito melhor do que tu. Exatamente. E tu fica assim, poxa, valeu a pena eu contratar, porque me trouxe mais paz de espírito. Então, a gente também faz o serviço... Eu tenho o meu próprio escritório de contabilidade também, né? E a gente faz também alguns serviços de BPO financeiro de algumas empresas. Porque, para nós, é algo relativamente que faz parte do processo. Então, é muito mais fácil a gente controlar a contabilidade ou financeiro. E, às vezes, para o cliente, aquilo ali acaba sendo uma tortura. Porque ele vê os números e é torturante demais não conseguir entender e ter que pagar e problema... E, às vezes, a gente consegue botar nosso fluxo de trabalho, fica tranquilo pro cliente, tranquilo pra gente. E é isso. E o cliente foca naquilo que ele é bom. Exatamente. Naquilo que ele é bom. E foi nesse pensamento que foi surgindo a ideia da startup? Foi nesse pensamento. E o nome hoje é Eu vou ler aqui. Meu MEI mais forte. Meu MEI mais forte. Tá. E o que é o meu MEI mais forte? Então, a ideia surgiu porque... Quando a gente é contador, volta e meia vem as pessoas perguntar algumas informações e eu gosto muito de conversar com empresários. Gosto muito de atender as pessoas. De certa forma, quando eu entrei na contabilidade, foi porque foi muito bom receber essa educação da minha família e eu acho que essa educação que eu recebi financeira, eu posso trazer para empresas. Eu vou aprendendo, crescendo junto e tal. E eu vejo que os empresários vêm conversar comigo com umas dificuldades básicas para quando a gente fala de MEI. E quando a gente começa a estar um pouco mais experiente na área como um contador um pouco mais experiente, trabalhar com empresas maiores, a gente acaba não querendo mais atender MEI. Então, acaba sendo... E eu não queria ser essa pessoa. Então, veio a ideia. Por que não eu atender o MEI de uma forma qualificada e da forma que ele merece ser atendida? Só que o MEI, eu sei que ele não pode pagar um valor expressivo de honorário, né? Porque uma coisa é tu cobrar... Vou chutar aqui, vou cobrar... Depende muito, tá? Mas cobrar um honorário de R$1.000 de uma empresa. Outra coisa é eu cobrar R$1.000 de honorário de um MEI. Não tem como, gente. Não, os números não batem. Então, como que eu posso ajudar também esse empresário, que eu tenho fé que ele vai crescer, né? Ou dar o que eu estudei para ele, que possa ajudar ele de alguma forma, sem precisar que ele tenha um bolso ferido negativamente. Então, foi onde surgiu a ideia do meu MEI mais forte, de criar em massa, né, em volume, de eu conseguir atender o MEI. Né? Então, a dor identificada no mercado é justamente o MEI que não consegue arcar com os custos de uma contabilidade. Isso, com os custos, e ele precisa da orientação. Ele precisa, assim... Às vezes, você dizer, o MEI é fácil. Depende da pessoa. O MEI, ele realmente, se tu for analisar em comparação às outras empresas, aos outros portes tributários, o MEI realmente é um porte bem legal de se trabalhar, bem fácil, relativamente falando. Porém, ele tem, sim, seus direitos, as suas obrigações, saber qual é o teu limite de faturamento, se tu pode ser MEI ou não perante
perante a tua atividade. Se eu quiser tomar algum caminho diferente, qual é o melhor caminho para tomar? Então, é sempre importante ter um profissional ali contigo conversando. Então, como eu consigo atender esse MEI sem cobrar um valor que ele não consiga pagar e sem que ele fique endividado? Então, foi onde surgiu essa ideia. De início, vai ser o canal... A gente não abriu ainda, tá? A gente tá para abrir esse mês. Vai ser o canal do YouTube. E a gente vai colocar informações ali. E quem quiser informações privilegiadas, então você vai estar entrando, assinando ali no meu canal. Então, já que ainda está em desenvolvimento, como é que o pessoal faz para entrar em contato contigo? Jaqueline, eu quero participar quando tiver com a plataforma pronta. A gente vai deixar o meu número aqui disponível. Eu vou deixar meu número disponível para você. Você pode me chamar lá no Instagram. Tem o Instagram tanto profissional quanto pessoal. Eu respondo todo mundo, tá? Talvez eu não responda na hora, mas eu respondo todo mundo. O profissional é Aliada, é @Aliada Contabilidade. E o pessoal é Jaqueline M. Meneghel. Então lá no pessoal você vai ver a minha vida, né? Eu curto muito dança, trabalho e curto muito também viagens. Então, você vai me acompanhar a minha vida na intimidade, que eu sou isso aqui, gente. Eu não consigo separar 100% assim, eu sou só profissional. Eu gosto muito de falar de contabilidade, mas quando eu também estou em grupos de amigos e entra o assunto profissional, eu amo estar falando daquilo ali, porque a contabilidade faz parte da minha vida. E também, assim como a dança, eu gosto muito de dançar, então lá no meu profissional você vai ver isso. Então você pode me chamar lá. No meu pessoal. No profissional é exclusivamente sobre contabilidade, então lá vai ter conteúdos para você. E então a gente está entrando com um canal no YouTube. Não está no ar ainda, está em processo, então é para estar no ar até final do mês. E lá você vai ter conteúdos exclusivos se assinar. Então, nesse momento, você vai ter a sua assessoria com o contador. Você pode entrar ali, um valor simbólico até, não é simbólico, né? É um valor que é um almoço, às vezes, que tu deixa de fazer um almoço mais de sexta-feira, que tu deixa de fazer, para tu ter informação no português mesmo. A questão é ser transparente, né? Por exemplo, surgiu uma notícia que o MEI não tem mais direito a ter nome e fantasia. O porquê disso? O MEI ele vai aumentar o faturamento. Será? Como que está o processo disso? Então, tudo isso você vai acompanhando ali comigo. E, é claro, a gente está em desenvolvimento também de uma plataforma, mas isso é um plano B que está em desenvolvimento e que vai ser bem legal, vai ajudar bastante a galera. Então, vamos explorar um pouco essa plataforma também, né? Fico muito feliz, né? Falando um parênteses aqui, que recente também veio a Vido, né, que é a da Betina, que foi o lançamento da plataforma dela. Então, cara, eu fico muito orgulhoso disso, né, nesse sentido de estar participando dessas conquistas das pessoas também, né? Então, vamos fazer o lançamento aí da tua plataforma também nesse sentido. O que a pessoa vai encontrar na tua plataforma já? Não no canal. No canal o pessoal já vai participar agora, já para ir acompanhando. E o que ele vai encontrar dentro da plataforma? Na minha plataforma, vocês vão encontrar tudo que vocês precisam para o MEI. Porque se a gente for analisar, as informações tem na internet? Tem. Tá tudo lá. É só caçar. Como eu quero facilitar, que a gente é empresa de início, então, canalizar tudo num lugar só. Ali você vai conseguir emitir a nota fiscal, imprimir sua DAS, conseguir também conteúdos comigo. Vai ter um grupo exclusivo ali só de notícias urgentes, que vocês não têm como passar. Vocês vão precisar saber daquela informação. Parcelamento Receita Federal, parcelamento dívida ativa, contratação de funcionários, o passo a passo, porque o MEI pode ter até um funcionário atualmente. Então, você vai ter que trabalhar com o e-social, como que funciona, então vai ter tudo ali dentro. Em vez de você ter que ir um site exclusivo, saber como que funciona, vai ter tudo dentro na plataforma de uma forma intuitiva, que seja fácil de você usar. Então, que você, por exemplo, eu tenho que pagar um parcelamento, tenho que ir lá em tal lugar, tenho que pagar uma DAS, tenho que ir em outro lugar, tenho que emitir uma nota fiscal de serviço, tenho que ir em outro lugar, tenho que gerar a folha de pagamento do meu funcionário, tenho que ir em outro lugar ainda. A intenção é que tu tenha tudo dentro de um lugar só. E se você tiver dúvida, vai ter um campo exclusivo ensinando um passo a passo. E ali também as nossas notícias urgentes que não tem como fugir. E umas mentorias também vai ter? Por exemplo, pessoal, por mais que tenha lá a notícia, né, e eu falo isso com muita propriedade porque eu começo a pesquisar algumas coisas, é difícil, porque não é da minha área. Então, aparece lá
inúmeros sites para pesquisar a respeito, inclusive pedir várias indicações de livros, né, de contabilidade para a Jaqueline também, cujos quais estou lendo alguns, e com relação a buscar essas informações. É muita informação e a gente não sabe muito bem qual é a que a gente segue. Então, nessa tua plataforma vai ser só nichado mesmo ali, a informação já filtrada, digamos assim. Isso, vai ser exclusiva para MEI. Se você é autônomo, não adianta pegar a plataforma. Porque autônomo é uma pessoa que não é MEI, né? É um autônomo que, por exemplo, dentista não pode ser MEI. Então, toda profissional que existe algum tipo de conselho não pode ser MEI. Contador não pode ser MEI, advogado não pode ser MEI. Propaganda e publicidade também não pode ser MEI, né? Uma vez por dia, hoje não pode mais. Então, se você é MEI, ali vai conseguir facilitar a tua vida. Então, vale muito a pena. E se for um autônomo que está pensando em abrir uma empresa? E faz sentido, porque ali você vai ter todas as orientações, o passo a passo. O que vai acontecer? Mas eu já tenho MEI. Pula aquela informação. Só ignora aquela informação. Ou se você... vai ter bem o básico também. Eu preciso aumentar o meu nível do conta do gov.br. Como que eu faço isso? Vai ter um passo a passo. Porque a intenção é ser fácil, é ser intuitivo. Então, o que você pode fazer é ignorar a informação. O autônomo também, se ele quiser, ele pode assinar essa plataforma, ele pode estar acompanhando também o meu canal e para ele estar por dentro das situações. E claro, né, você pode me chamar para conversar no particular. Então, até a gente estava conversando aqui, né, se você precisa de alguma assessoria como um contador, você vai conversar direto comigo, tá? Então, pode me mandar mensagem, né, dizer, te vi lá no podcast, preciso conversar contigo. Então, gente, só me manda essa mensagem ali que eu vou estar liberando, vou dar prioridade para vocês. Bônus exclusivo, então, aqui. Bônus exclusivo, vou dar prioridade para quem... Maravilha. Pitch Invest, não esquece lá. Assistindo o Pitch Invest, quero uma prioridade aí comigo. E hoje, Jaqueline, o que está faltando para essa plataforma ficar disponível? Então, como esse é um projeto do Sebrae, eu quero que os recursos eles sejam exclusivos dessa empresa. Então, a gente vai começar com um canal no YouTube e criando ferramentas de mentorias. Em paralelo, a gente vai estar fazendo também essa plataforma. Então, o que está impedindo realmente é a questão, a empresa ela tem que se sustentar. O projeto ele vai ter que se sustentar. A gente tem um plano de negócios, né? Tá encaminhando. Só que é questão de fazer, né? Aquele negócio feito é melhor que perfeito. Então, às vezes, a gente tem uma ideia. Uma coisa que é bem legal no Sebrae, que às vezes a gente tem uma ideia, a ideia é boa. Só que não adianta uma ideia boa não executada. Então, a gente tem que começar. E é onde eu tô levando na cara, gente. Olha como sou contadora, então a parte burocrática eu não tenho dificuldade. Mas a gente tem que começar a fazer as coisas. E fazendo uma propaganda do projeto Nascer, realmente, né? Quem tem uma ideia... Cara, se inscreve no canal, no programa desse. Vale muito a pena. Assim, sendo bem sério, eu e a Jaqueline aqui somos concorrentes nesse projeto. Mas um torce pelo outro. Eu torço pelo projeto dela da mesma forma que né? Então, assim, por mais que eu não seja o vencedor lá, você seja, eu vou continuar na jornada de buscar esses capitais para poder, de fato, colocar a plataforma Consultores e Mentores em ação. Então, assim, é um ecossistema que as pessoas se ajudam. Sim. E já passou também a época de a gente precisar ficar puxando o tapete, né? Não. Então, contador, a gente tem que... A gente fala até o nome concorrente só porque é o termo mais fácil. Mas não significa que a gente é concorrente, que a gente não possa torcer pela outra pessoa. Exatamente. Então, existia uma cultura, né, de contador puxar tapete de contador. Então, gente, não falem mal dos seus colegas, né? Não vou falar mal de outro contador. Poxa... no outro contador falar mal de mim. A gente é colegas de profissão. E por isso é importante também a gente nichar, né? Porque tu vai ser especialista naquilo que tu foca. A gente duvide muito da pessoa que é bom em tudo. Ninguém é bom em tudo. É muitos detalhes, né? Com certeza. Você é consultor, eu sou consultor de tudo. Né? Eu sou contadora de todos os portes de empresa, todos os tipos de atividade. Não, gente, não. Cuidem também de não falar mal do seu colega, né? Só para tu ter o teu cliente. Então, seria muito antiético de mim, né? Você está falando, eu quero você como cliente, eu vou começar a detonar o teu contador. Não é legal, né? Porque eu quero ser vencedora, eu vou detonar o teu projeto. Poxa... Não faz sentido. Não faz sentido. Fala mais sobre mim do que sobre a outra pessoa. E denigre o mercado em si. Né? Gente. A gente está nesse mercado, a gente tem que se ajudar. Com certeza. E é isso, porque eu acredito muito, talvez, uma crença pessoal minha, que tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, não é só trabalho. O que tu quer pra tua vida? Porque a gente passa, quer queira ou não, mais tempo trabalhando do que curtindo lazer. Então,
também é um propósito de vida. Tu gosta do que tu estás fazendo? Talvez nem todo o processo é legal, né? Tem coisas que a gente faz porque tem que fazer mesmo. Tipo, dormir 3 horas da manhã, né? Mais ou menos, é meio cansativo. Pô, tem partes operacionais que a gente não gosta, tem que fazer mesmo. Mas é aquilo pra tua vida. Faz sentido pra tua vida o que tu estás fazendo? Pra mim, a contabilidade, eu sou apaixonada pela contabilidade, né? Meus olhos brilham quando eu falo. E eu acho que os números fazem sentido. E aquilo ali, de certa forma, vai te ajudar como empreendedora a entender melhor sobre a tua empresa, a talvez criar uma promoção para o teu cliente, ou dar um aumento de salário para o teu funcionário. Porque tu, como empresário, também quer crescer. E eu tenho certeza que tu quer crescer só porque tu quer dinheiro no teu bolso, ou porque tu quer crescer também por oferecer oportunidade para outras pessoas, conseguir também criar possibilidades para tua família, para os teus colegas. Inclusive, Jaqueline, nas minhas consultorias eu faço justamente isso. O primeiro atendimento é o quê? Qual é o teu objetivo de vida? Não o objetivo dentro da empresa, mas o teu objetivo de vida. Porque aí a pessoa começa a analisar e vislumbrar onde ela quer estar. Em pessoa, não empresa. Faz sentido. Então, a partir daquele objetivo, a gente começa a construir todo o cenário. Porque pode ser que seja uma pessoa que gosta muito de viajar. Eu vou fazer um plano de negócio para aquela pessoa, para ela ter 3, 4, 5 empresas, loja física? Não faz sentido. Porque é uma pessoa que fica preso. Uma loja, um estúdio, por exemplo, o Sandro aqui, é um local físico. Então, ele precisa estar aqui presente. Pode colocar funcionário? Pode. Mas a mente da pessoa está naquele local. Então, existe essa questão do objetivo de vida para que depois a gente construa todo o caminho para saber o que a gente precisa fazer para conquistar aquilo, que são as metas, no caso, né? Sim. Qual é todo o caminho disso. Então, é exatamente isso, nesse sentido, como você está falando. Infelizmente, a gente não consegue separar 100% a nossa vida 100%. Pessoal da profissional, porque uma atrela a outra. Já não aconteceu, às vezes, de a tua vida pessoal estar um pouco conturbada e o teu profissional ali tem um reflexo daquilo ali? Deixa eu lembrar. 1, 2, 3. dá algumas aí. Então não tem como a gente separar 100%. É importante a gente criar metas para a vida. Sem dúvida. Criar metas... Claro, né? A gente vai ter que curtir o processo, viver o hoje, mas saber o que eu quero para amanhã. Porque, falando em probabilidade, a probabilidade de a gente morrer amanhã é pequena. Mas existe. Sabe que a gente precisa criar metas. Então, só se vive uma vez? Só se vive uma vez. Também a gente pode ver muito mal ou viver bem. Exatamente. Se for o foco muito no dinheiro, eu acho que se torna muito desgastante, porque a fé da pessoa está em cima do dinheiro e não do propósito. Então, digamos que um dia ele vendeu muito bem, no outro não vendeu. Então, isso já vai afetar o emocional dessa pessoa e vai diminuir o processo dentro da empresa dele. Enfim, voltando aqui para a plataforma, no caso, contadores também podem participar dessa plataforma? Então, contadores não vai ser tão útil essa plataforma. Podem participar talvez por curiosidade, enfim, né? Eu não vou restringir ninguém. Só que não vai ser útil essa plataforma, porque eu vou falar para empresários, não vou falar para outros contadores. Então, alguns termos, se eu for falar para outros contadores, alguns termos eles vão dizer, já que tu tá falando de uma forma tão básica, tão... Porque o público-alvo é o MEI, no caso. Porque o público-alvo é o MEI. Eu não vou chegar lá falando, o MEI tem que entregar a DIRF, EFD Reinf, baixar o informe de rendimentos do cartão. Tu entendeu alguma coisa que eu falei? Não, nada. Então, contador vai entender porque faz parte, são nomes de declarações que o MEI vai entregar ou não. Eu vou ter que passar essa informação para o MEI, porque o MEI ele não tem obrigatoriedade de ter contador. É a única empresa, o único CNPJ que não tem obrigatoriedade de ter contador. Mas tu pode ter se tu quiser. Então, se eu chegar para ele e falar esses termos, ele não vai entender nada. Então, tem que trazer o que é DIRF, o que é FDRINF, qual é o prazo de entrega, quando que eu estou obrigada, quando eu não estou obrigada. E eu vou trazer isso desmiuçado, trazer isso numa linguagem do português. Em português, né? Como se não foi. Bem o português mesmo, né? No caso lá aquele. E nesse caso, o contador ainda, mesmo que ele queira participar para aprender contigo, no caso, porque tu vai ter teu grupo legal. Apresentando, falando. Sim, porque quando a gente sai da faculdade, ainda tem um mundo para explorar. Então, é uma boa forma de aprender.
Então, se é para empresários, a linguagem é para empresários, porque seja algo mais claro, então, e se tu tens a intenção de entender sobre esse assunto, é maravilhoso. Eu comecei aprendendo assim também. Além do notícias, procurando informações, e é uma constante busca de conhecimento. Então, vai chegar um ponto que o meu conteúdo, para quem é contador, que o meu conteúdo já não vai ser mais interessante, não vai ser mais relevante para ti, porque tu vai querer outros tipos de conhecimento. Mas, para início, vai ser muito bom, que vai dar um pontapé, né? Vai dar uma ajudada. Agora eu sei o que é MEI e tal. E agora eu faço uma pergunta numa visão dos investidores, tá? Porque o investidor, ele está buscando, ele quer saber quanto que ele vai ganhar numa plataforma dessa, caso tenha alguns investidores que queiram investir na tua plataforma. Nesse contexto, trazendo outros contadores, não haveria uma evasão dos clientes MEI, podendo, de fato, trazer essa concorrência, né, como a gente estava mencionando, porque por mais que você trabalhe numa forma de stakeholder mesmo, ele poderia ser claramente um concorrente e levar aquele... Então, numa visão para investidores, como é que conseguiria conter essa evasão de leads, de clientes até, para esses outros contadores? Então, como que funcionaria a concorrência, né? Se o contador está ali dentro da minha plataforma, para ele ser meu concorrente, ele vai ter que criar a mesma plataforma e vai criar os mesmos processos que eu, só que ele ainda não vai ser eu. Mas ali ele vai ter acesso aos MEIs, no caso? Não. Não tem ninguém tem acesso a ninguém. Ali cada MEI tem seu próprio acesso. Cada pessoa vai ter seu próprio acesso. Então ele não vai ver a lista de empresa, nada? Não. Cada um vai ter o seu próprio... A plataforma vai ser individual. No caso, eu faço lá meu acesso, eu crio o meu login, minha senha, e ali eu vou ter as coisas da minha empresa. E claro, eu vou ter o controle financeiro da minha empresa, vai ter o controle ali da minha empresa. Eu não vou saber quem está ali comigo também. Entendi. Então isso já até afasta, no caso, o receio de um possível investidor com relação a essa concorrência. Agora, o que pode acontecer é de um contador chegar lá e fazer esse login e essa senha. Aí, beleza, vai estar ali dentro. Só que ele não vai conseguir fazer um monte de coisa, né? Ele não vai conseguir imprimir uma DAS porque ele não é MEI. Não vai conseguir fazer um monte de... Só vai ter o acesso por cima que existe aqueles blocos ali. Seria até numa análise vril, no caso, ele conseguiria copiar as ideias? Ele conseguiria levar facilmente essas ideias se tiver acesso, ou independentemente se tiver acesso ou não? Acho que ele não conseguiria levar essas ideias. Porque se ele quiser ter a má fé, claro, qualquer ideia pode ser roubada, né? Se tiver a intenção ruim. Mas ele ainda não está dentro da minha mente. Então, ele não sabe o que eu quero. O que eu visiono dali pra frente. E tu me fez lembrar até de uma revistinha aqui local, não sei se deve ter lá na tua cidade, que é a Olá. Uma revistinha bem conhecidinha, tá? Ele coloca vários anúncios, né, da cidade e tudo mais. E ele coloca alguns estabelecimentos aqui na região. Gratuito, né? Ele distribui gratuito. O pessoal só paga para poder estar anunciando e ele distribui gratuito. E eu conversando com ele disse que tinha muita gente, que é fácil de copiar. A ideia dele é uma revista impressa, que você vai buscar anunciantes e vai colocar ali. Só que na revista dele, ele tem algumas coisas que prende a atenção das pessoas que estão vendo, né? No caso, estão lendo, porque tem alguns joguinhos, tem algumas curiosidades, tem algumas informações. Não é só anúncio. E algumas pessoas iam lá para conversar com ele e copiavam a ideia. Isso é chato. Ia simplesmente para perguntar sobre anúncio, ia lá no escritório dele, ele mostrava, apresentava tudo, e de repente surgia uma revista parecida. E às vezes é bem na caruda, né? Mesma cor, mesma fonte. Só não podia colocar o mesmo nome, Olá, né? Colocava Oi, por exemplo. Né? Coisa assim. Hello, Então, assim, isso, ele abriu lá um armário dele que das outras empresas que criaram, né, copiaram a ideia dele. Porém, nenhuma foi para frente. Porque ele já tem toda uma bagagem, ele sabe como é que constrói. Porque a pessoa se identificou. Porque eu acho que o principal diferencial vai ser a pessoa se identificar comigo. Que existem outras plataformas também com alguma coisa do que eu estou querendo. Então, me inspirei nelas também. Não vou dizer que eu não analisei a concorrência. Claro que eu analisei. Então, mas ela não tem aquilo que eu acredito ser interessante. E a pessoa vai ter a comunicação comigo. Se ela entende a minha transparência, se ela entende a minha linguagem, ela sabe que vai ser fácil. Ela sabe que vai facilitar a vida da pessoa. Porque o meu principal objetivo é facilitar.
facilidade de tu conseguir empreender um MEI e tu se preocupar com aquilo que tu é bom. Então, se preocupar em mostrar uma manicure, se preocupar em estar buscando designs diferentes, buscando coisas diferentes para estar melhorando o teu serviço. E que não seja um trabalho, emitir uma nota fiscal porque tu trabalha no salão parceiro. Porque existe um benefício tributário que quando tu trabalha para quem tem salões de beleza, tu pode contratar prestadores de serviço, um MEI, e tu consegue utilizar aquele valor ali para bater no teu tributo. Tradução. Vamos supor que eu tenho um salão de beleza, e esse salão de beleza eu contrate cabeleireiro, manicure e tal. Eu vou cobrar R$200 para estar fazendo uma unha. E daí, R$50 vai ficar para a empresa do salão parceiro, do salão, e 150 vai ficar para a manicure. O salão de beleza recebeu-se R$200. O salão de beleza vai tributar só sobre o que fica para ele, que é R$50. E a manicure sobre o que é para ela, 150. Só que a manicure é MEI e o salão de beleza é um CNPJ, um Simples Nacional, vamos supor, né? Então, ele pode abater esse valor. Então, o que vai acontecer? A manicure vai emitir uma nota fiscal de R$150 para o salão de beleza. O salão de beleza vai pagar só sobre o tributo que ficou com ele, que é os 50 pila. E a manicure, 150. Só que daí a manicure, eu tenho que ir lá no site para emitir uma nota fiscal. Depois tenho que pagar a minha DAS. Eu ouvi falar, que estava acontecendo uma conversa, ouvi falar que MEI vai aumentar o faturamento. Eu vou ficar... O que é o certo, o que não é? Então, ela sabe que se tiver na minha plataforma, a resposta vai estar ali. Ela vai ter tudo num lugar só. Todas as informações. E ela sabe que se é importante a informação, vai estar ali dentro. De qualquer forma, vai dar todo o passo a passo, todas as mentorias, ensinando tudo sobre o que tu precisa saber para o MEI, mas vai ter sempre as notícias urgentes, porque vai existir, sim, saiu decisão. Por exemplo, no final do ano passado, até então, o MEI podia escolher o nome fantasia da sua empresa. Era a única coisa que diferenciava ali o seu CNPJ. Conseguia escolher o nome fantasia da sua empresa. Agora não pode mais. Então, é uma notícia urgente. Então, a pessoa vai ter que saber. E causa dúvida, né? Até algumas pessoas. Qual é o nome que eu passo? Porque no meio, a metade tá o CNPJ, né? Aparece isso lá e o nome da pessoa. Qual é o nome que eu passo para Então, antes ainda disso, era o nome completo da pessoa e o final o CPF. Sim. Só que daí, com a lei da LGPD, eles resolveram fazer a alteração. Então, se você tem o seu nome completo ainda e o seu CPF, só vai lá e faz a alteração lá no portal do empreendedor, porque agora vai ser o início do CNPJ e a continuação do teu nome, justamente para te proteger teus dados pessoais. E agora vai ser aquilo ali. Esse é o nome da tua empresa, o início do teu CNPJ e o teu nome. Antes ainda, a gente tinha a possibilidade de colocar um nome fantasia, né? Por exemplo, Coca-Cola é um nome fantasia. A gente podia botar o nome fantasia na nossa empresa. Agora, como eles quiseram facilitar para que o MEI não tenha mais coisas para preencher, cortaram essa parte. Antes era uma opção, né? Agora não é nenhuma opção, agora não existe então, mais na realidade, isso. Essa alteração é um benefício a mais para poder simplificar ainda mais a vida do MEI ali. E não é, né? Eu discordo de certa forma porque eu queria ter um nome fantasia da minha empresa, agora eu não tenho mais ali no meu cartão CNPJ. O pessoal fica até com dúvida, qual o nome que eu passo? E é exatamente esse. Agora não tem mais. É a metade do CNPJ, a metade do nome da pessoa. E é o nome da pessoa. É o que sair lá no teu cartão CNPJ. Então, tu vai botar lá no Google, consulta CNPJ, primeiro site ali da Receita Federal, vai colocar o teu CNPJ e ali o que tu for imprimir se chama cartão CNPJ. Ali vai estar todas as informações da tua empresa. Essa informação é pública. Então, sim, se prepare que tu vai receber um monte de ligação e e-mail de propaganda. Tenho recebido, acho que todos os dias, uns 20, 30 e-mails aí de pessoal mandando. Até eles desistirem. Pois é. E cuidado com os golpes, gente. Tem um golpe que está sendo muito popular de tu ser obrigado a pagar um sindicato. Gente, um MEI não tem essa obrigação, tá? Então, cuidem nos e-mails que vocês recebem. Nem tudo que vocês recebem são obrigados a pagar. Então, um MEI ele tem a obrigação de pagar a DAS mensal, né? Que ele varia um pouco de preço, né? Que depois eu explico um pouquinho também como que funciona, qual é o valor da DAS. Então, é aquilo ali que tem que pagar e fazer a declaração anualmente. Então, duvidem muito. E outras declarações ali que daí depende da situação. Então, fiquem de olho, assim, de não pagar qualquer coisa que vocês recebam e alguém te fale como que tu for obrigada. Porque tem os golpes estão ficando cada vez mais qualificados. Estão trazendo embasamento legal. Lendo assim, a primeira pessoa que me questionou, lendo assim, realmente parecia muito verdade. Mas eu fui caçando a informação, gente, não faz sentido, é golpe. Sim. Então fique muito ligado.
tá muito perfeito, de fato, esses golpes ali, né? Porque, mas é uma coisa até um pouco fácil, assim, de identificar. Por exemplo, às vezes chega uma conta de um banco para a pessoa, tá muito perfeitinho aquilo ali, e a pessoa, tá, tu tem conta nesse banco? Nesse banco. Não tenho. E por que tu tá preocupado em abrir esse boleto, esse link, clicar? Não tem a necessidade. Mas às vezes Porém, tem, o que acontece? Numa dessa, pode ser que eles acertem um banco que a pessoa tem. Exatamente. Vou jogando, vou colocando. Então, ali é o sindicato, tá o CNPJ da empresa, tá o nome completo, porque é uma informação pública. Daí eles criaram um boleto super bonitinho, super... Profissional. Ele realmente é muito fácil de enganar. Então, se tu é uma pessoa que às vezes não tá ligado do que tem de obrigatoriedade quanto a MEI, vai cair no golpe. Então, é onde o barato sai caro. Então, o risco de cair no golpe com a tua plataforma já reduz totalmente para zero, porque vai estar tudo lá dentro da plataforma. Não precisa se preocupar com os SMS, os e-mails, os spams que estão chegando ali. Isso. E daí, de início, como a plataforma ela ainda não está pronta, porque... Estou fazendo a propaganda, não está pronto ainda, mas a gente vai fazendo a propaganda quando estiver pronto, para entender o benefício, o valor dessa plataforma para o mercado. Então, quando a gente lançar essa plataforma, a intenção é justamente cercar e a proteção e facilidade, né? Mas de início, a gente vai estar com um canal no YouTube e tudo isso a gente vai estar conversando lá. Então, fiquem ligados, assim, que não pagam nada se vocês, de alguma forma, duvidem. E me chama, né? Me chama pra gente conversar, que aqui a gente gosta. É desse jeito, sim. Conversando a todo momento. É desse jeito que ela está conversando aqui, é como ela conversa com você ali para tirar as dúvidas. E Jaqueline, uma curiosidade minha. Tem muito cliente contador que chega para você no sentido de, eu sei, não é assim que funciona, é de tal forma. Como é que tu consegue ali equilibrar nesse sentido essa relação com esse cliente que sabe muito, né? Não no sentido pejorativo da coisa, mas no sentido de, às vezes, até atrapalhar o desempenho do trabalho? Existe, só porque é uma coisa que não se sustenta. Então, tu vai trocando ideia. O que acontece? Tu vai ter perfis diferentes de clientes, vai ter pessoas que talvez estão mais por dentro do assunto, então tu consegue se aprofundar um pouquinho no assunto, e tem pessoas que às vezes é um pouco mais leiga, então tu vai conversando. Agora, existe sim, às vezes, a pessoa que quer ter a razão, e tu vai sentindo na conversa. Se vai falando o que é de fato, comprovando que o embasamento legal, caso a pessoa precise e tal. E tu vai sentindo. Cada cliente é diferente, né? Porque forma diferente. Pode ser que você precisa apenas falar os termos bem básicos, digamos assim. Sim. Outros que têm um pouco mais de conhecimento, vai ali de acordo com a lei e tal. Sim, e tu vai conversando, porque se eu chegar todo mundo com o mesmo tipo de oratória, não vai adiantar, porque cada pessoa está numa parte diferente. Então, às vezes, a tua dúvida, tu acha que é muito básica, acha que, a minha dúvida é boba, eu não vou perguntar. Pergunte, não existe dúvida boba. Porque se tu não sabe a resposta, tu tem que procurar a resposta. Então, eu sempre falo para os clientes, não fique com a dúvida, não existe dúvida boba. Nem que eu explique 2, 3 vezes. Então, às vezes, acontece de o cliente já ter estudado e já vir mais preparado. Então, que bom, né? Que bom que fez o serviço, a tarefinha de casa. E daí a gente consegue ser mais aprofundado e naquela conversa daquele tempo ali, a gente consegue ter uma conversa mais qualificada, né? Mais direto ao ponto. Então, existem perfis e perfis. Eu só pergunto isso só por curiosidade, porque às vezes eu escuto algumas pessoas assim, eu fui no médico, e o médico disse que eu não tenho nada. Mas eu procurei no Google. Pois é, tô sentindo uma dor aqui. A pessoa fez o exame, fez ultrassom, fez isso e aquilo. Mas o médico falou que eu não tenho nada. Não, tem sim. Como assim? Não, tem bastante gente que faz isso. Daí às vezes, meu sócio ele até fala, né? Às vezes não é a hora de conversar. Porque às vezes a pessoa só quer falar e quer ter razão. E tá tudo bem. Então, quando encontrar uma próxima oportunidade, daí a gente conversa. Eu deixo claro sempre a situação, eu sempre deixo transparente, converso. Mas às vezes realmente a pessoa não quer estar escutando naquele momento o que ela precisava. Ela só queria desabafar, que é o que a gente estava conversando antes, né? Que é a parte psicológica. Pois é. Toda profissão tem que ter um pouquinho de psicologia também. Toda profissão tem né? suas dificuldades. Acho que não tem nenhuma profissão que é melhor do que a outra. Então, E faz parte do processo. A gente tem que entender que, às vezes, a gente não está no nosso melhor dia mesmo. Isso é verdade. Jaqueline, quero disponibilizar agora um tempo, aquele famoso tempo do pitch, né, da tua apresentação, da tua plataforma, da tua ideia. Essa é a essência da Pitch Invest, trazer pessoas aqui para se divulgarem,
falar sobre o seu negócio, falar sobre o seu empreendimento, se está em busca de capital financeiro, humano, para que coloque de fato as ideias em prática. A todo momento a gente sabe que a gente está tendo alguma ideia de alguma coisa. Sim. E às vezes precisa de um espaço para poder divulgar e conseguir de fato colocar as ideias em prática. Então, esta é a essência da Pitch Invest, disponibilizar esse tempo precioso aqui de fazer o teu pitch à vontade aí. Vamos lá. Boa noite. Então, vamos lá no meu pitch. A minha plataforma se chama Meu MEI Mais Fácil. Sou Jaqueline, sou contadora já faz alguns bons anos, mais de 10 anos. Tenho um foco de cuidar de empreendedores, prestadores de serviço, comércio e indústria, mas principalmente o meu pitch ele vai exclusivo para quem é MEI. A minha plataforma está em desenvolvimento, mas a gente está entrando com um canal no YouTube. Esse canal no YouTube, ele é gratuito, mas teremos também, você pode também fazer uma assinatura. Essa assinatura vai ter conteúdo exclusivos para vocês. Então, você vai ter uma assessoria contábil personalizada para a tua empresa. E você fique à vontade para estar fazendo suas perguntas, para estar tendo conversas diretamente comigo e realmente dando foco para a tua empresa, resolvendo diretamente o teu problema que tu precisa para quem é MEI. E não existe dúvida boba. Ali a gente vai estar falando tudo que você precisa saber. Em paralelo, estamos na construção de uma plataforma que vai ser muito interessante para o teu dia a dia. A intenção é trazer facilidade para o teu dia a dia, transparência e foco, né? Que tu consiga focar naquilo que tu é bom e deixa a parte burocrática com a gente. É isso. Bacana. Muito obrigado, Jaqueline, pelo teu pitch, né? Pessoal, eu agradeço também aos patrocinadores aqui, a Regularize, a Devinova Software House e também a Nikio, né? Hoje a gente vai estar lançando ali o painel digital aqui no melhor cruzamento de balneário. Olha que chique, galera! Chique, né? De Itajaí, de balneário para o mundo, né? Então, a gente vai estar lançando ali essa parceria forte ali com a Nikio. Vamos fazer uma gravação ali à noite também. Quem desejar participar aqui também do podcast Pitch Invest, pode entrar em contato direto ali comigo no @Pitch Invest, Pitch Xing Invest, daqui a pouco aparece o @ nosso aí do Instagram. E também quem deseja patrocinar esse podcast para poder realmente trazer mais visibilidade a cada dia, e é um podcast que está crescendo bastante, que está realmente trazendo bastante visibilidade para esse mercado, né, de nichado de startups e negócios em si. Então, quem deseja patrocinar será muito bem-vindo aqui por mim, né, no podcast Pitch Invest, beleza? Jaqueline, muitíssimo obrigado mesmo pela eu que agradeço pela oportunidade. Tua viagem aqui, né? Eu que agradeço pela oportunidade, né? Espero vir aqui para estar lançando a minha plataforma. Oficialmente, né? A gente está fazendo só um pré-lançamento. Pré-lançamento, mas muito obrigada. O Sebrae proporcionou momentos como esse, então, gente, participem, aproveitem das oportunidades que o governo oferece pra gente, né? Como o Sebrae, que é bem interessante. E, cara, sucesso para ti, podcast maravilhoso. Muito obrigada pela oportunidade mesmo. Obrigado. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.